Era o motor que prometia mudar tudo, e acabou destruindo seu criador. Em meados dos anos 60, Perkins era sinônimo de poder, confiabilidade e orgulho britânico. Seus motores rugiam nos tratores Massey Ferguson, nas escavadeiras JCB e em milhares de máquinas que moviam o mundo. Se um motor Perkins estava lá dentro, você sabia que nada podia dar errado. Mas o sucesso tem um efeito curioso: alimenta a ambição. E quando uma empresa que já conquistou tudo busca sua próxima grande vitória, às vezes cruza uma linha invisível entre a inovação e a catástrofe. Em 1965, a Perkins decidiu desafiar gigantes como Gardner e Leyland com algo que ninguém se atrevia a tentar: um motor diesel V8 compacto e de alta potência que prometia revolucionar caminhões, ônibus e máquinas pesadas. Chamaram-no de V8 510, e nos desenhos parecia uma obra-prima da engenharia. Compacto, potente, eficiente. O motor que levaria a marca a uma nova era. Só havia um detalhe: por trás daquela aparência brilhante escondia-se uma armadilha que ninguém viu chegar. E quando o primeiro V8 510 começou a rugir, também começou a contagem regressiva para um dos maiores fracassos da história do diesel britânico. No papel, o Perkins V8 510 era o sonho de qualquer engenheiro. Um motor diesel de 8,36 litros, com disposição em V a 90 graus, capaz de oferecer uma potência impressionante em um tamanho compacto. No mundo onde os motores eram cada vez maiores, mais pesados e mais barulhentos, a Perkins apostava em algo diferente: potência inteligente. Os motores de 6 cilindros em linha dominavam a indústria, mas ocupavam muito espaço. O novo design V8 resolvia esse problema com elegância britânica. Podia caber em chassis menores sem sacrificar desempenho, uma vantagem que entusiasmou fabricantes como Daimler e JCB. E os números eram espetaculares para a época. 150 cavalos a 2.250 rotações por minuto, perfeitos para ônibus urbanos. 170 cavalos a 2.800 rotações por minuto, projetados para caminhões e ônibus de longa distância. Tudo isso com uma faixa de torque tão ampla que prometia uma condução suave mesmo em baixas rotações. Os engenheiros da Perkins estavam convencidos de ter criado algo histórico. O motor utilizava camisas de cilindro secas, mais rígidas e estáveis, um sistema de injeção sinos ajustado com precisão cirúrgica, e um sistema de refrigeração equilibrado que, segundo eles, eliminava os pontos quentes que tanto danificavam os motores convencionais. A imprensa especializada o descrevia como uma obra-prima da engenharia moderna. Os primeiros testes confirmavam a promessa. O V8 510 oferecia uma resposta mais rápida, um som mais refinado e uma eficiência que, segundo relatórios, superava até mesmo a dos melhores motores alemães e americanos da época. A Perkins não apresentou como um experimento. Lançou ao mundo como seu novo carro-chefe, o motor que guiaria a companhia para a década de 1970. E nas fábricas, o ambiente era elétrico. Haviam feito história com motores agrícolas e estacionários, mas agora queriam algo muito maior: dominar o transporte pesado. Finalmente, parecia que a Grã-Bretanha tinha um motor diesel capaz de competir de igual para igual com os gigantes internacionais. Mas enquanto a Perkins celebrava seu novo sucesso, uma pergunta silenciosa começava a circular entre os engenheiros mais veteranos. Será que não lançaram rápido demais? Em 1968, o Perkins V8 510 chegou oficialmente ao mercado. Era o motor do momento, aquele que todos queriam testar. As manchetes falavam de uma nova era para o diesel britânico, e os catálogos de vendas o apresentavam como a solução definitiva para ônibus, caminhões e máquinas pesadas. A Daimler foi uma das primeiras a embarcar nessa aposta. Seu novo chassi Roadliner SRP8 foi projetado especialmente para acomodar o novíssimo V8. Os operadores de transporte, cansados dos motores conservadores da Gardner, aderiram com entusiasmo. A promessa era irresistível: mais potência, menos peso e menor consumo de combustível. As primeiras unidades foram para a estrada e, por um breve momento, tudo parecia funcionar. Os ônibus com motor Perkins ofereciam uma aceleração surpreendente, uma condução suave e um som profundo que soava diferente. Era o rugido de uma nova geração. Os operadores estavam encantados. Alguns até afirmavam que o motor consumia menos do que o esperado, e as revistas especializadas falavam em um sucesso absoluto. Nos bancos de teste, os números eram sólidos. As curvas de torque eram amplas e a entrega de potência, quase perfeita. A Perkins parecia ter conseguido. Suas fábricas trabalhavam a todo vapor, os pedidos se acumulavam e a imprensa não parava de elogiar o novo V8. Dentro da empresa, a confiança era total.
Haviam superado os limites do design britânico, e com estilo. Mas havia algo que não se encaixava totalmente. Entre os primeiros lotes de motores enviados, alguns técnicos começaram a notar leituras de temperatura estranhas. Um dos bancos de cilindros aquecia mais do que o normal. Os engenheiros atribuíram isso a pequenos ajustes. Nada sério, diziam. E por um tempo, ignoraram o problema. Afinal, como algo tão cuidadosamente projetado poderia estar falhando? O que ninguém sabia ainda era que esses pequenos sintomas eram os primeiros sinais de um desastre prestes a explodir. Os primeiros indícios chegaram silenciosamente. Um ônibus em Manchester relatou temperaturas anormais em um dos bancos de cilindros. Em Yorkshire, um empreiteiro agrícola notou que sua máquina vibrava mais do que o normal sob carga. Em uma estação de bombeamento, um gerador equipado com o V8-510 exigia manutenção muito antes do previsto. À primeira vista, eram incidentes isolados. Mas juntos, formavam um padrão inquietante. Os técnicos começaram a perceber que algo estava errado com o novo motor. O sistema de refrigeração, que teoricamente deveria manter uma temperatura uniforme, não fazia. O fluxo do líquido refrigerante era desigual, e um dos bancos do V8 operava constantemente mais quente que o outro. Essa diferença, invisível no início, gerava tensões internas que logo resultaram em algo pior: falhas na junta do cabeçote, vazamentos e trincas impossíveis de ignorar. Os ônibus começaram a sofrer quebras inesperadas. Alguns motores literalmente superaqueciam a ponto de deformar peças internas. Em climas quentes, como o da Austrália, as falhas eram tão frequentes que várias empresas decidiram retirar completamente os veículos equipados com 510. E isso foi apenas o começo. Os operadores relataram vibrações excessivas, um tremor que percorria todo o chassi. Os assentos se soltavam, os painéis do painel de instrumentos rachavam, e os parafusos dos motores se afrouxavam repetidamente. O som elegante e refinado do V8 transformou-se em um ruído metálico e áspero, um rugido irregular que fazia o veículo inteiro tremer. O sistema de injeção, orgulho do design Perkins, também começou a se comportar de forma errática. O combustível não era distribuído de maneira constante, causando solavancos, excesso de fumaça e desempenho cada vez pior. Os mecânicos faziam o que podiam, trocavam bombas, reajustavam válvulas, substituíam componentes inteiros, mas nada parecia resolver o problema. Cada reparo era apenas um remendo temporário. E então veio o pior sinal de todos: os motores começaram a perder potência. A queda não era gradual, mas repentina. Num dia funcionavam bem, e no seguinte não atingiam nem metade da força prometida. Era o começo do fim. As oficinas de serviço se enchiam de motores 510 quebrados, e os rumores começaram a circular. Alguns diziam que o projeto era delicado demais. Outros, que a fabricação havia sido apressada. Mas todos sabiam de uma coisa: o motor que deveria levar a Perkins ao futuro estava se desintegrando, peça por peça. Quando os engenheiros da Perkins começaram a investigar as falhas, a verdade foi difícil de aceitar. Não se tratava de erro dos motoristas nem de má manutenção. O problema estava dentro do próprio motor. O sistema de refrigeração, que deveria ser uma de suas grandes inovações, tinha um defeito de nascença. Os canais internos do bloco não distribuíam o líquido de arrefecimento de forma equilibrada. Um lado do motor esfriava corretamente, o outro fervia lentamente. Essa diferença de temperatura gerava tensões térmicas brutais, que acabavam deformando o bloco, rachando as camisas e derretendo as juntas. Mas o maior erro de todos foi a decisão de usar camisas de cilindros secas. Nos motores pequenos da Perkins, elas funcionavam bem, mas em um V8 grande e potente, tornaram-se um pesadelo. As vibrações constantes e o calor acumulado faziam com que se trincassem prematuramente, provocando vazamentos internos e perda de compressão impossível de reparar sem desmontar meio motor. Era um projeto frágil demais para as exigências do mundo real. Os motores que sobreviviam começavam a consumir óleo, perder potência e emitir fumaça escura, denunciando seu desgaste. O sistema de injeção Sims, calibrado com precisão cirúrgica, também começou a sofrer as consequências. As vibrações destruíam o equilíbrio, e os injetores deixavam de fornecer combustível de forma uniforme. O resultado: solavancos, fumaça excessiva e um consumo que anulava todas as supostas vantagens do design original. Os operadores estavam furiosos. Os mecânicos, exaustos. Os concessionários, desesperados. A Perkins havia prometido um motor que combinaria potência, eficiência e confiabilidade, mas entregou um que falhava com precisão britânica. E o pior,
As falhas não eram aleatórias, eram consistentes. Não importava o país, o clima ou o tipo de manutenção, o V8510 colapsava sempre da mesma forma, nos mesmos pontos. Os engenheiros logo reconheceram, não era um problema mecânico, era um erro de projeto. O motor estava condenado desde o primeiro dia. Mas em vez de parar a produção, a Perkins decidiu seguir em frente. Apostou que poderia corrigir os defeitos em andamento, lançar uma versão melhorada e recuperar a confiança do mercado. Uma aposta perigosa e, como o tempo mostraria, desastrosa. Dentro da Perkins, a tensão era palpável. Os engenheiros já sabiam que o V8510 tinha problemas graves, mas a diretoria não queria ouvir. Tinham investido tempo, dinheiro e reputação demais naquele motor para admitir o fracasso. Os relatórios internos eram claros: superaquecimento sistemático, fissuras nas camisas e vibrações destrutivas. Mas nas salas de reunião, o clima era outro. Havia prazos a cumprir, contratos assinados com a Daimler e compromissos comerciais. Cancelar o projeto não era uma opção. O 510 não era apenas um motor. Era uma questão de orgulho nacional. A Grã-Bretanha precisava provar que ainda podia competir com as potências industriais dos Estados Unidos e da Alemanha. E a Perkins, o nome mais respeitado do diesel britânico, não podia dar um passo atrás. Então seguiram em frente. O plano era lançar uma versão revisada, o chamado Mark II, que corrigiria as falhas mais críticas. Mas os problemas cresciam mais rápido do que podiam ser consertados. A cada semana, novos relatórios de falhas chegavam de diferentes partes do mundo. Nos oficinas, os mecânicos já não queriam tocar nos 510. Os operadores começaram a exigir reembolsos. Os ônibus paravam, os geradores quebravam, e os caminhões ficavam no meio da estrada. Enquanto tudo isso acontecia, a Perkins escolheu o silêncio. Não houve comunicados oficiais. Não houve recall. Apenas uma ordem silenciosa dentro da empresa. Parem de falar do V8. Para os engenheiros que haviam alertado desde o início, foi devastador. Muitos haviam pedido mais tempo para redesenhar o motor, mas foram ignorados. O lançamento havia se transformado em uma batalha de orgulho, e perdê-la não era uma opção. Quando finalmente a versão melhorada ficou pronta, o dano já era irreversível. Os clientes haviam perdido a confiança, os contratos foram cancelados, e o nome Perkins, símbolo de confiabilidade por décadas, tornou-se sinônimo de fiasco. O que começou como uma revolução mecânica terminou como uma lição amarga. Quando a pressão financeira e o ego pesam mais que a engenharia, o resultado só pode ser o desastre. Nos anos seguintes, o caso do V8510 tornou-se uma advertência dentro da indústria, um lembrete do que acontece quando uma empresa lança um produto sem ouvir seus engenheiros. O impacto não foi apenas mecânico, foi moral. A Perkins, que um dia representou a excelência britânica em engenharia diesel, perdeu sua credibilidade diante do mundo. O fracasso do Perkins V8510 foi mais do que um tropeço técnico. Foi uma lição gravada em metal sobre o que acontece quando o orgulho acelera mais rápido que a prudência. Durante anos, o nome Perkins foi sinônimo de confiabilidade, precisão e orgulho britânico. Mas aquele motor mudou tudo. Mostrou que até as empresas mais respeitadas podem cair quando a ambição supera o bom senso. O V8510 não destruiu apenas um motor. Destruiu a confiança em uma marca que parecia intocável. O tempo apagou as manchetes, as reclamações e os relatórios. Mas a lição permaneceu, clara como no primeiro dia. Quando a engenharia se submete ao ego, o resultado não é inovação, é ruína. E assim, o Perkins 510 entrou para a história. Não como motor que revolucionou a indústria, mas como motor que a indústria nunca esqueceu.